O Evangelho, como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 446, chegada e acolhida em Cafarnaum. Valtorta descreve a visão do dia 4 de junho de 1946. Não sei se foi espontaneamente ou se porque foi avisada por alguém, mas Porfíria já está sobre a pequena praia de Cafarnaum quando as barcas lá chegam. Já são 3, em vez de 2, e isso me faz pensar que alguém tenha ido na frente a Cafarnaum para avisar que o mestre estava para chegar e reservar uma barca para as mulheres e Margisian. Com Porfíria estão as filhas de Filipe e Miriam de Jairo, além da mãe de Tiago e João. Mas eu noto uma coisa insólita. É Porfíria que, sem se importar com as pequenas ondas do lago, que ainda está um pouco movimentado a escorrerem pela praia, risonhas e sem acanhamento, entra na água, que bate até a metade de suas canelas, entra na barca onde está Margisian e o beija, dizendo-lhe: eu te quereria muito, também por causa dele, por todos eu te quererei bem, querido filho. Diz isso muito comovida, logo que a barca parou e vão descendo os que estavam nela. Porfíria estreita contra si Margisian, não cedendo a ninguém a tarefa de fazer ao jovenzinho perceber que é muito amado. Vai assim reunir-se ao grupo da outra barca para venerar o mestre e poder fazê-lo antes que os de Cafarnaum e os numerosos discípulos que há tempo estão esperando a chegada de Jesus tomam conta do mestre, afastando as discípulas da alegria de tê-lo consigo. As mulheres estão apinhadas ao redor do mestre e somente as crianças de Cafarnaum é que podem romper aquele cerco das discípulas, insinuando-se com seus corpinhos à força por entre uma e outra mulher para poderem chegar a Jesus, que já vai indo lentamente para casa. Por causa desta hora ainda matinal, há pouca gente pelas ruas e a maior parte são mulheres que vão à fonte ou à feira, com uma ninhada de filhinhos ao redor de si, ou então algum pescador que está voltando para deixar nas barcas os remos e as redes, a fim de prepará-las para a pesca da tarde. Mas dos notáveis do lugar não há nenhum outro, a não ser Jairo, que se aproxima todo respeitoso para saudar o mestre e para felicitar-se, ao ouvir que ele deseja ficar aí por algumas semanas, indo de noite pelas cidades do lago para nelas falar pela manhã, voltando depois para repousar de dia em Cafarnaum. É Jairo, pelo respeito que incute aos seus concidadãos, o que por primeiro consegue ir colocar-se ao lado de Jesus. Isto consegue porque ele afasta de lá sua filha com sua autoridade de pai. Depois dele conseguem chegar perto de Jesus os discípulos mais influentes, aqueles aos quais por um instintivo gesto de justiça. Os outros cedem o lugar depois dos apóstolos, isto é, o velho sacerdote João, o ex-leproso, Estevão, Hermes, Timoneu, João, filho de Noemi, Nicolau e os discípulos ex-pastores, que menos os 2 que foram para o Líbano, estão todos presentes. Jesus se interessa pelos outros, pelos ausentes, e pergunta por eles aos companheiros. Estão eles ainda fervorosos? Ele está perguntando. Estão eles ainda fervorosos? Oh, muito! Repousam em suas casas? Não. Estão trabalhando em suas cidades e nos lugares vizinhos fazendo novos discípulos? E o Hermasteu? O Hermasteu foi ao longo do mar e vai descendo para a sua cidade. Está junto com José, aquele de Maús, e querem falar. Então tá complicado, porque não sabe se ele tá falando alguma coisa, né? Então tá complicado. Deixa eu começar de novo aqui. Jesus se interessa pelos outros, pelos ausentes, e pergunta por eles aos companheiros. Se estão eles ainda fervorosos, e aí dizem, ó, muito. Repousam em suas casas? Não. Estão trabalhando em suas cidades, nos lugares vizinhos, fazendo novos discípulos? E o Hermasteu? O Hermasteu foi ao longo do mar e vai descendo para a sua cidade. Está junto com José, aquele de Maús, e querem falar de Jesus em todas as costas. E a eles se uniram os 2 amigos, Samuel e Abel, para mostrarem o que pode o Senhor, eles que eram um entrevado e o outro era um leproso.
Perguntas e respostas, isso não basta para satisfazer a todos. Nem a casa de Tomé de Cafarnaum é suficiente para acolher toda aquela gente que já está se apinhando ao redor de Jesus quando ele agora volta, depois de uma longa ausência. Jesus decide-se ir pela campina para poder estar no meio de todos sem fazer preferências. E assim termina essa visão. Fiat.